Recados da mãe para as filhas com a Lua. Nos 12 signos, nos mapas das filhas, a Lua está profundamente ligada às mensagens que recebemos das nossas mães sobre certas áreas importantes da vida. Essas mensagens ensinam-nos o significado de ser mulher, a forma de lidar com os sentimentos, a necessidade ou não de depender dos outros e o comportamento que devemos adotar quando, por nossa vez, nos juntarmos às fileiras das mães. Algumas mensagens chegaram-nos em alto e bom som. Ouve a tua mãe. Outras vieram em código. As mensagens cifradas são as mais perturbadoras, pois não estamos conscientemente atentas e, no entanto, elas comandam-nos da mesma forma. Podemos decifrá-las se trabalharmos nisso. E a astrologia é uma forma poderosa de o fazer. Elas revelam-se nitidamente nos aspectos da Lua, bem como no signo e na casa em que ela se encontra. Nos exemplos seguintes, usei o formato de cartas fictícias escritas por uma mãe, em resposta a situações imaginárias nas quais a filha poderia pedir ajuda. Talvez nunca tenhas recebido uma carta tão direta, e talvez a tua mãe nunca tenha verbalizado estes sentimentos. As cartas usam o exagero como efeito, mas aposto que, de algum modo, refletem uma verdade. Lê a carta correspondente ao teu signo lunar. Se não te identificares, pode ser que o teu signo esteja a ser influenciado por outros aspectos importantes da Lua. Por exemplo, se tens a Lua em Balança, mas também em aspecto com Saturno, então a carta capricorniana, honrar pai e mãe, pode ser mais precisa para ti do que a libriana, minha querida. Isto é especialmente verdadeiro nos casos de aspectos com planetas exteriores, mesmo quando são harmoniosos. Se alguma das cartas não se aplicar de todo, marca-a como endereço errado e devolva-a à caixa de correio. Para os homens que estão a ler isto, também vocês receberam cartas da mamã apenas por outro percurso. Mesmo assim, abram a correspondência e vejam se ela vos mostra algo sobre a forma como a vossa mãe influenciou a vossa visão das mulheres e o que esperam delas. Será que a carta do vosso signo lunar não vos recorda, de forma inquietante, a vossa esposa? Acho que já estou a ouvir o carteiro a chegar. Lua em Carneiro. Filha, como sempre, vens ter comigo a chorar quando te metes em sarilhos. Mas de que serve chorar? Analisa a situação, pensa num plano de ataque e mãos à obra. Se não há nada que possas fazer, não adianta lamentar-te. Começa a trabalhar em qualquer coisa. Vais sentir-te melhor quando tiveres um troféu na mão. Se nós, mulheres, desmoronarmos, tudo o resto desaba. Os homens são criaturas inúteis. Se não fores tu a tomar as rédeas e a empurrar, nada acontece. Fui mãe e pai para vocês. Trabalhei e ainda tinha energia para dar conta da casa. Sei que nem toda a gente é tão forte quanto eu, mas onde é que as coisas teriam chegado se eu me tivesse enfiado num buraco só porque estava um pouco deprimida? Está na hora de começares a fazer as coisas por ti mesma. Eu não vou estar sempre por perto a recolher os cacos. Escreve-me assim que tiveres resolvido tudo. A ausência de notícias já é uma boa notícia. Mãe. Lua em Touro. Querida filha, lamento saber que estás com problemas. Não vou dizer eu bem te avisei, mas achei que andavas a afastar-te um pouco demais das formas antigas e seguras de fazer as coisas. Se eu faço o que os meus pais fizeram, há uma boa razão. Não se mexe no que isto está a funcionar. Mas há coisas que nunca mudam e uma delas é que estarei sempre presente quando precisares de mim. Uma boa mãe é como dinheiro no banco, algo em que podes confiar. E já agora, quanto vai custar tirar-te desse aperto? Espero que tenhas algum dinheiro de reserva, mas avisa-me se precisares de uma ajudinha. Afinal, para que serve uma mãe? Com amor. Mamã. Lua em Gêmeos. Cici, soube por aí que estás a passar por um probleminha. Não vou revelar a fonte. Eu sei que era segredo, mas a tua mãe acaba sempre por descobrir tudo. O que mais me incomoda é que a comunicação perfeita que sempre tivemos, mais de irmãs do que de mãe e filha, parece ter-se perdido. Sempre achei que uma rapariga devia poder conversar sobre tudo com a mãe. Sei que ficaste magoada por eu ter contado ao teu pai sobre o aborto, mas não é bom guardar segredos na família. Um dia ele volta a pôr-te no testamento. As pessoas acabam por superar as coisas.
Portanto, querida, telefona-me e podemos conversar e ver tudo com alguma racionalidade. Além disso, tenho boas fofocas para partilhar contigo. Vais morrer a rir. Hasta luego. Júlia. Lua em Caranguejo. Meu bebé, se não tivesses ido viver para tão longe, nada disto teria acontecido. Tentei tanto educar-te como os meus pais me educaram. Dediquei toda a minha vida a ser uma boa mãe, a satisfazer cada necessidade tua, e ao que parece não foi suficiente. Estou magoada e zangada com o que fizeste, mas uma mãe nunca vira as costas a um filho que precisa dela. Mesmo numa situação como esta, não consigo imaginar a vida sem vocês, meus filhos. Nunca te perdoarei isto, até ao fim da minha vida, mas também nunca mais falarei no assunto. Por favor, querida, volta para casa, a tua mãe. PS. Terça-feira é o aniversário do teu pai, e para ele seria tão importante que telefonasses. Lua em Leão. Querida, que horror! Claro que a mamã Leoa vai em teu socorro, mas só com uma condição: tens de fazer exatamente o que eu disser, e nada disto deve chegar aos ouvidos de ninguém. Ficaria tão humilhada que não conseguiria andar de cabeça erguida na cidade. Pensa na nossa posição social. Nós somos uma família orgulhosa, e nem penses em mostrar-te abatida à frente dos outros. Uma mulher deve ser sempre radiosa, a levantar o astral de toda a gente à sua volta, em vez de os deprimir. Afinal, as pessoas querem divertir-se, e o espetáculo tem de continuar. Sorriso no rosto. Querida, tu brilharás sempre. A tua mãe. PS. Meu bem, quando vieres, traz-me um frasquinho daquele perfume divino. Lua em Virgem. Querida filha, lamento que estejas em apuros, mas agora vejo o que acontece quando ignoras os princípios morais que te ensinei. Num envelope separado, envio-te a minha análise detalhada da situação, com todos os erros que cometeste e instruções precisas sobre como resolver a atrapalhada em que te meteste. Não é crítica, querida, é utilidade. E fico sempre feliz por poder ser útil. É isso que uma mãe deve ser. Um exemplo para os filhos e uma inspiração para todos os que andam mergulhados na carne imperfeita. Uma boa mãe nunca pensa em si própria. Lamento que estejas transtornada, mas se fizeste a fama, agora tens de deitar-te na cama. E por falar em cama, deixei o trabalho doméstico por um instante para te escrever, mas agora tenho de ir. Como sempre, mamã. PS. Se continuares com atraso, avisa-me. Descobri um remédio herbal espantosamente eficaz. Lua em Balança. Queridíssima, a tua mãe ficou muito triste ao saber que estás com problemas. Por outro lado, fico contente por isto nos estar a aproximar. Gosto tanto de ti que faria qualquer coisa por ti. Na minha vida sempre procurei colocar-te em primeiro lugar, sobretudo depois de as coisas com o teu pai deixarem de funcionar como uma mulher sonha. Nós, mulheres, estamos sempre a viver pelos outros. É pena que raramente recebamos a mesma consideração. Então também estás desiludida com alguém que amavas. Ninguém vai amar-te e apreciar-te como eu o faço. E ninguém é suficientemente bom para te merecer. Namorados vêm e vão, mas tu terás sempre a tua mãe. Volta depressa para mim, queridinha, com todo o meu amor. Mamã, ponto e vírgula. Não devolvas o diamante, tu mereces ficar com ele. Lua em Escorpião. Minha menina, escrevo-te estas linhas porque já tens idade suficiente para conhecer a amarga verdade sobre os homens e sobre a vida. É melhor aprenderes comigo do que com qualquer estranho, porque só eu tenho no coração o que é verdadeiramente melhor para ti. Nem sempre digo tudo o que penso, mas nesta fase da tua vida preocupo-me contigo, sobretudo com o sexo. Desde pequena que mostravas curiosidade pelos homens e sempre temi que caísses na promiscuidade. Foi por isso que estive sempre por perto, para te proteger da tua natureza carnal. Na vida, o único propósito do sexo é a procriação, se é isso que queres. Não era o que eu queria, mas na tua idade também fui um pouco inconsequente e foi assim que tudo aconteceu. Não que lamente os sacrifícios que fiz por vocês, meus filhos. Afinal, ser mãe é a única coisa que dá verdadeiro significado à vida de uma mulher. Mas não vou fingir que não desejei algo diferente para mim. Tudo valeu a pena quando penso que continuarei a viver através de ti e das tuas irmãs, mesmo quando já estiver morta e esquecida.
o que, a julgar por como me tenho sentido, não deve demorar muito. Pergunto-me como consegues orientar-te sem eu estar por perto para guiar-te. Mete isto na tua cabeça dura. A única pessoa em quem podes confiar sou eu. Tua mãe. PS. Queima esta carta. Fica tudo entre nós. Lua em Sagitário. Minha querida companheira de viagem, eu sei que és minha filha, mas vejo-te como realmente és. Um ser humano completo, com tanta capacidade de sabedoria quanto eu. Sou mais velha e mais experiente e é por isso que te deixo este conselho. Sei que estás perturbada com o que te aconteceu, mas ficar mergulhada na emoção não resolve nada. Sempre te ensinei a olhar para o lado ensolarado das coisas e a ver o bem que pode nascer de um mau momento. É para isso que as mulheres servem, para inspirar, erguer e encorajar. Pode ser que tenhamos de dar mais, mas dar é mais abençoado do que receber, como dizia um velho e sábio filósofo. Daqui a um ano vais olhar para este acontecimento de forma completamente diferente. Há uma lição a aprender, se quiseres vê-la. Não te deixes dominar pelas emoções. Mergulha num bom livro, aprende algo novo ou faz uma viagem. Vais ver que tenho razão. Como sempre, haha. Isto lembra-me uma história engraçada, mas já é hora da minha aula de catequese. Tenho de ir. Mamã. Lua em Capricórnio. Filha, é minha obrigação avisar-te de que estás a arruinar a tua vida. Pensa nas consequências a longo prazo e não te atires de cabeça a qualquer prazer momentâneo. Ouvi isto de alguém que passou pela escola das dificuldades. Para sobreviver, é preciso firmar bem os pés e manter os olhos abertos às oportunidades. Sacrifiquei tudo. Trabalhei em 2 empregos para te dar todas as hipóteses. E agora queres deitar tudo a perder por amor? Amar um homem rico não é mais difícil do que amar um pobre. Homem é difícil de amar, ponto final. A mulher deve pensar na segurança e criar uma base financeira sólida, porque mais cedo ou mais tarde vai acabar com toda a responsabilidade às costas. Vê o que me aconteceu com aquele inútil do teu pai. Achas mesmo que vai ser diferente com o teu namorado? Por vezes penso que nunca verei a luz ao fundo do túnel, mas se conseguires alcançar alguma coisa, saberei que os meus sacrifícios valeram a pena. Agora tenho de ir. Trouxe trabalho do escritório. Gostava que o escrevesses mais vezes. Honra pai e mãe, como diz a Bíblia. Como sempre, tua mãe. Lua em Aquário. Olá, colega. Fiquei triste com a tua pequena calamidade, embora não surpresa. O meu astrólogo já me tinha dito que Urano estava a afetar a minha 5ª casa. Estava literalmente escrito nas estrelas que isto não iria resultar. O nosso grupo de autoajuda teve, no mês passado, um palestrante que falou precisamente sobre isso. Não és a única, é algo comum entre mulheres jovens e solteiras do nosso tempo. Por isso, em vez de te lamentares, porque não crias um grupo para ajudar outras mulheres na mesma situação? É assim que o mundo muda, quando nós, mulheres, nos envolvemos e agimos. No mínimo, farás novas amizades. Amigos são tão importantes? O mundo é incerto, tudo muda. Mas enquanto tiveres amigos, terás uma vida plena. Espero que penses em mim não apenas como mãe, mas como amiga. Já passamos a fase das fraldas, podemos relacionar-nos como companheiras. Não é libertador sermos tão modernas, livres das amarras da codependência de que fala o John Bradshaw? Os programas dele na PBS abriram-me os olhos para o modo como te condicionamos. Por isso convenci o teu pai a parar de te mandar aqueles cheques mensais. Sei que os tempos estão difíceis, mas estão para todos. Um dia vais agradecer-me por te libertar desse último resquício de dependência, para podermos ser realmente amigas. Hoje à noite é a reunião do meu grupo feminino. Candidatei-me à presidência. Tenho umas ideias novas para a direção. Amor e luz. Mamã. Lua em Peixes. Minha querida filha, tão perfeita e maravilhosa, senti que algo estava errado. Antes mesmo de telefonares, pressenti as vibrações e fiquei tão preocupada. Sei que estás a sofrer e sofro contigo. Queria poder estar ao teu lado, como uma boa mãe faria. Mas infelizmente tenho de voltar ao hospital para outra operação. A dor é intensa e mal consigo pensar. O teu pai não ajuda em nada,
Porque será que os homens são tão insensíveis e as mulheres têm sempre de carregar os fardos da vida? Quando eras pequenina, eu preocupava-me tanto contigo que passava noites sem dormir, e ele parecia não se importar. Graças a Deus, os meus piores medos nunca se confirmaram. Ou pelo menos não até agora. Não quero amassar-te com isso, mais uma vez falhei como mãe. Deus sabe o quanto tentei, mas talvez um dia compreendas. Quando tiveres passado por tantas tristezas como eu. E talvez, quem sabe, não me julgues tão duramente por tomar uns comprimidos que tornam a vida suportável. Com o meu eterno amor e preocupação, a tua pobre mãe. O arquivo morto. Há dias em que não vale a pena abrir a correspondência. Para algumas de vocês, estas cartas talvez correspondam, linha por linha, a algo que realmente ouviram da vossa mãe. Outras dirão: a minha mãe nunca falaria assim, ela estava sempre a dar-me força. Talvez estivesse, que boa mãe não o faz? Mas será que, por baixo disso, não havia um pouco do conteúdo destas cartas disfarçado em código? Quem sabe se ela amava-te na carta inteira e depois matava-te no pós-escrito? Dizia uma coisa e fazia outra? O que fazer se a carta acertou em cheio? Responder-lhe? Recusar recebê-la? Devolver ao remetente? Rasgá-la? O problema não está na carta que chegou pelo correio, mas na carta dentro do teu inconsciente, no arquivo que ainda está gravado dentro de ti. Esse arquivo é feito de milhares de mensagens, verbais e não verbais, que recebeste da tua mãe durante os 18 anos ou mais em que viveste com ela. Eram recados tão constantes e por vezes tão súbteis que talvez já nem te lembres de onde vieram. Absorveste-os e deixaste de os questionar. Essas mensagens podem precisar de uma reprogramação. Terapia, grupos de apoio, florais ou astrologia podem ajudar nesse processo. Com o tempo e com o trabalho certo, chegará o dia em que as mensagens destrutivas deixarão de te alcançar, porque terão sido finalmente enviadas para o arquivo morto,